Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa apostila 5 de ciências. As aulas desse vídeo, elas são referentes aos dias 4, 5 e 6 de agosto. A nossa folha de capa de abertura da apostila de ciências, ela traz uma foto do Museu do Louvre em Paris. A capital da França é Paris, conhecida como a Cidade Luz. A explicação desse título tem duas hipóteses. Uma delas é devido à sua iluminação pública, feita há alguns anos atrás, como forma de combater a criminalidade na cidade. Teria sido a primeira grande cidade europeia a ser iluminada à noite. Outra hipótese propõe que ela é assim chamada por atrair ao longo do tempo compositores, pintores, escultores, cientistas, dramaturgos, filósofos, franceses e estrangeiros que destacavam em sua época, eram as mentes brilhantes que iluminavam a cidade. Atualmente, há muita iluminação ao longo da cidade. Por exemplo, os enfeites natalinos que são colocados em algumas avenidas para se comemorar o Natal. O que vocês vão estar fazendo nessa abertura na aula 1? Vocês vão pesquisar em livros ou na internet o nome dos pontos turísticos de Paris que aparecem nas fotos a seguir. Aula 2. Explorando a luz, a visão. Olhe em torno de si. É possível imaginar como seria um mundo sem luz, sem cores? Produzir luz e controlá-la sempre foram preocupações do ser humano ao longo da história. Entender o que é a luz foi um grande desafio que a ciência enfrentou nos últimos séculos. A visão. O sentido do corpo humano, que nos permite perceber cores, formas, medir distâncias, escrever, ler, colorir, assistir filmes e muitas outras coisas, é a visão. Para que nós possamos enxergar, a presença da luz é fundamental. Por exemplo, ao entrarmos em um quarto escuro, não enxergamos nada ou enxergamos muito pouco. Mas, se acendermos uma lâmpada, poderemos ver o que acontece neste ambiente. Sem luz, não é possível enxergar, pois ela é fundamental para possibilitar a visão. Nós, seres humanos, os olhos são responsáveis por captar a informação visual que é levada até o cérebro, onde será processada. Então, observe as partes de um olho humano. Nós temos, então, a sobrancelha, a pálpebra superior, as íris, a pupila, os cílios e a pálpebra inferior. Essas são as estruturas externas de um olho humano. A parte colorida do olho chama-se íris. E a abertura no centro da íris, por onde entra a luz, é a pupila. Além delas, existem estruturas que protegem os nossos olhos, como as sobrancelhas, as pálpebras e os cílios, que evitam que ciscos ou poeira entre neles. Há também a lágrima, um líquido aquoso que serve para lubrificar e limpar o olho, e é produzido por uma estrutura chamada glândula lacrimal. Aqui, gente, nós vamos entender como se forma a imagem. Então, a informação visual ela é captada pelos olhos e conduzida pelo nervo óptico até o cérebro, que interpreta a informação. Então, nós vamos ver o esquema desse trajeto. Então, nós temos aí a pupila e a íris. Olhem, observem. Onde ela é a imagem que se forma invertida dentro da retina. Tem aí também o nervo óptico, que conduz a informação da imagem da vela projetada na retina para o cérebro, onde ela é invertida. Neste esquema, o olho está observando uma vela, que é um objeto. Então, este é o esquema da formação e do processamento da imagem pelos olhos e cérebro humanos. Para que as pessoas enxerguem corretamente, os olhos eles devem ser bem cuidados a fim de que se mantenham saudáveis.
Agora vocês vão responder as atividades de 1 a 4 e as atividades adicionais 1 e 2. Leiam o texto novamente, caso tenha alguma dúvida. Limitações na visão. Gente, existem pessoas que apresentam limitações em sua visão. Algumas têm dificuldade para enxergar de perto, outras de longe e outras ainda em ambas as situações. Essas limitações, elas podem aparecer em qualquer idade, mas é mais comum que se manifeste na vida adulta ou na velhice. Essas dificuldades visuais, elas podem ser compensadas com o uso do óculos ou de lentes de contato, mas somente um oftalmologista terá condições de fazer o exame e de indicar óculos apropriados. Além das limitações visuais, existem pessoas que possuem deficiência visual ou uma perda visual, ou seja, a diminuição acentuada ou a perda total da capacidade visual. Nesses casos, a visão não pode ser corrigida pelo uso de lentes ou pela cirurgia oftálmica. Pessoas com deficiência visual têm dificuldades para executar suas tarefas do dia a dia. Para auxiliar os deficientes visuais, foi desenvolvida a tecnologia assistiva, ou seja, um conjunto de recursos utilizados para melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social dessas pessoas, ampliando a mobilidade, a comunicação, o aprendizado e a autonomia. São alguns exemplos: o método Braille, a bengala, o cão-guia e o piso tátil. Como nós estamos vendo aí a imagem ao lado, nós temos então a bengala, aquele piso tátil que a gente sempre vê no metrô, em alguns estabelecimentos, no shopping, enfim. A apostila traz então uma curiosidade. O método Braille é um sistema de escrita para deficientes visuais. Ele foi criado em 1837 pelo músico e educador Louis Braille, cego desde os 3 anos de idade. Esse método se baseia na variação de arranjos em ponto em relevo, os quais representam letras e números, e esses pontos podem ser identificados pelo tato. As regiões da pele mais sensíveis a essa percepção são as pontas dos dedos. Vocês aí de casa, vocês sabem o que é um cão-guia? O cão-guia, gente, ele auxilia pessoas com deficiência visual a se locomoverem em vários ambientes com mais segurança e agilidade. E costumam ser aceitos em locais públicos, pois eles são os olhos dos deficientes visuais. Eles não devem ser distraídos por pessoas, cheiros ou animais. Eles obedecem aos diversos comandos verbais do deficiente visual, mas para isso é necessário um rigoroso treinamento. Existem muitas escolas especializadas que selecionam e treinam esses cães. Então, vamos ver algumas responsabilidades de um cão-guia. O cão-guia, ele reconhece e evita caminhos com obstáculos, ajuda o deficiente visual a pegar o transporte público, localiza faixas de pedestres para o deficiente visual atravessar a rua e, se não houver, ele atravessa no centro do quarteirão, sempre atento ao som do trânsito. E ele para no topo ou pé da escada até receber uma ordem para seguir. Então, gente, é lindo, né? O que um cachorro, o que um cão, ele é capaz de fazer para ajudar uma pessoa. Agora vocês vão responder as atividades 5 e 6 e as atividades adicionais 3 e 4. Por hoje é só. Lembrando que nós vamos retomar esses assuntos abordados na nossa aula online. Bons estudos e até a próxima!